Olá, querido, tudo bem? Hoje a gente já está falando um pouquinho sobre o capítulo 1 de Tiago. A gente já falou um pouquinho sobre Tiago, falando um pouquinho sobre a alegria nas provações. Hoje a gente vai estar falando sobre o mesmo tema. Tiago também está falando sobre a questão das provações, só que hoje num outro aspecto, falando que muitas das tribulações e tentações que passamos e dificuldades que passamos têm origem no pecado, têm origem nas dificuldades que nós enfrentamos por causa da nossa natureza caída e da consequência do pecado no mundo. E Tiago também vai falar a respeito dessa consideração e dessa analogia que é feita a respeito dessas provações de Deus. O primeiro ponto a se estudar nesse trecho que a gente está analisando, do capítulo 1, é Tiago falando sobre o rico e o pobre. É interessante que Tiago está trazendo, nesses primeiros versos ali, um ensino a respeito de qual é a nossa conduta a respeito da nossa condição. Ele diz que ao pobre cabe a exaltação, a exultação, a gloriar-se naquilo que está para vir, aquilo que está por vir, aquilo que está sendo destinado para nós pelo exercício da fé. Então, Tiago está dizendo que é importante a vida com Deus, a nossa dedicação, nosso testemunho, mesmo que na nossa condição financeira não tenhamos uma riqueza ou um prestígio social muito grande. Porque essa é a grande questão dessa análise entre o pobre e o rico. Na sociedade antiga, como é hoje também, a pessoa rica ela tem mais destaque, ela tem mais importância, ela é mais valorizada. Mas no reino de Deus isso não funciona muito assim, não é? Pelo contrário, a gente vê muitos textos bíblicos falando a respeito da riqueza como um grande problema e um grande prejuízo à fé cristã. Jesus mesmo teve uma conversa com um jovem rico, que o próprio Jesus disse que por causa aquelas riquezas seduziram tanto o jovem rico que ele tinha dificuldade de aceitar viver sem aquelas posses, aquela condição e aquela questão social, aquela adequação social que ele tinha. Então isso transformou quase que num Deus na vida dele. E Jesus disse que era difícil um rico ser aceito no reino de Deus, não por causa de Deus, não por causa do amor de Deus com relação aos ricos, nada disso, mas com relação à própria vida do indivíduo e aquilo que ele projeta, aquilo que ele constrói, a imagem que ele constrói diante dos homens, por causa das riquezas e por causa da imagem daquilo que ele tem, que é muito diferente daquilo que Deus deseja para nós. Então, é esse ensino que Tiago está trazendo, bem ligado a Jesus. Falando que ao pobre, mesmo que você não tenha nada, saiba que Deus vai te dar tudo. Por isso você será exaltado com galardões e coisas maravilhosas preparadas para você. E aos ricos, não se gloriem, não se achem maiores. É isso que Tiago está dizendo, essa é a interpretação do texto. Não fiquem se vangloriando, porque um dia as flores secarão, um dia o juízo virá e será feito esse juízo de acordo com as obras do ser humano. Suas riquezas nada servirão para esse encontro com Deus. Então devemos viver, se temos posses, como ricos, como pessoas com condição financeira, mas destinando isso para o reino de Deus e seus propósitos. Isso era muito importante para a igreja, por isso que Tiago está ensinando isso para os irmãos que aceitaram a Cristo Jesus, que eram de origem judaica, como o próprio Tiago diz ali no capítulo 1, as 12 tribos, né? É uma referência a judeus convertidos, porque independente da condição financeira que você tenha, a fé é o que nos alicerça e o que nos leva para o céu. Essa é a maior riqueza que nós temos. Depois Tiago vai falar mais uma vez sobre tribulação, vai falar, vocês têm passado por tribulações, e vocês muitas vezes dizem a tribulação vem de Deus. Esse é um grande questionamento que nós temos. Se Deus é soberano, criador de todas as coisas, dono de tudo, e Ele sabe de tudo, por que nós passamos por tribulações? Por que Ele não nos impede de passar por certas circunstâncias? Por que Ele não bota a mão e não nos livra de passarmos por questões difíceis na vida? Por que Ele permite? Por que Ele coloca certas situações à nossa volta, mesmo sabendo que isso nos fará sofrer e mesmo sabendo que isso nos fará mal, tristes, não é? Nos abaterá o ânimo, o vigor
e em muitos momentos até mesmo a nossa condição de firmeza e de fé. Por que Deus permite isso na história do homem? Essa é a pergunta que a gente mais vê, não é? Esse questionamento a respeito da ação de providência divina. Só que a gente tem que entender que não é porque Deus tem, não é, essa capacidade, esse poder de interferir, não é? E tem sim essa capacidade de mudar o curso e os planos da humanidade, né? Por sua própria vontade, pelo seu sopro, né? Que ele vai fazer isso. Não é bem assim. A Bíblia diz que Deus deu a liberdade ao ser humano. E a gente não vai entrar no mérito da discussão sobre o mal, o início do mal, por que Deus permitiu o mal e etc. Mas a compreensão que Tiago está querendo trazer para nós é que o mal que acontece no mundo é resultado da cobiça, como ele mesmo vai dizer no texto do capítulo 1. É resultado da cobiça, é resultado das nossas tentações e dos nossos maus desejos. Então, muitas das coisas e quase tudo que acontece de ruim no planeta é resultado da liberdade humana. É mais uma prova de que o homem é livre, é mais uma prova de que o homem exerce a sua liberdade. E a sua liberdade, como está contaminada, ela muitas vezes interfere negativamente na vida do ser humano. Vai trazer prejuízos muito grandes, ora culpa do próprio indivíduo, do próprio ser humano, ora culpa do próprio pecado que corrompe a humanidade. Por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 22, se você for pegar na Bíblia, né, se você for ler, né, especificamente esse texto, vai dizer que a natureza, né, a criação geme por causa do pecado. Estou com os textos abertos aqui, né? Você tem outros textos, por exemplo, o texto de Isaías capítulo 24, que diz que a terra seca se murcha, o mundo definha e murcha, definham-se os nobres da terra, a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Ou seja, a natureza, a terra, ela sofre, né? Como diz lá o texto que eu falei, lá de Romanos capítulo 8, verso 22, a terra, ela geme por causa do pecado da humanidade. Então, muitas coisas acontecem naturalmente na terra por causa desse mal, dessa maldição que está sobre a terra, criada pelo próprio ser humano, tá bom? E isso que Tiago está dizendo, que a cobiça leva ao pecado, e o pecado leva à morte. Ou seja, o texto mesmo está dizendo, você pensa, tem o desejo ele então, não é? Ele primeiro ele precisa ser fecundado, né? Tem uma versão de Bíblia que diz até sobre essa questão de que ele ainda não é fecundado, quando ele se fecunda, quando ele cria vida, ele então ele é consumado, e esse pecado consumado traz morte. E essa é uma certeza que Tiago está explicando para nós, que é fantástica. Toda ação de pecado, contrária à vontade de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus, geram morte na nossa vida. Toda vez que agirmos contrários a Deus, contrários à vontade de Deus, contrários às perspectivas de Deus, traremos morte à nossa história. Entende? Mas tudo é plano e propósito de Deus. Entende? O texto, por exemplo, de Mateus capítulo 10, verso 28 a 30 diz: não tenham medo do que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Ou seja, Deus sabe de tudo, e tudo está nas mãos de Deus. Não é porque a humanidade tem liberdade que essa liberdade não tira a capacidade de Deus de controlar todas as ações, ok? Isso é sabedoria, isso é soberania, e isso é justamente Deus ser o Todo-Poderoso. Ele é capaz, mesmo nas nossas ações livres, de gerenciar suas vontades. É isso que diz lá o texto de Romanos capítulo 8, verso 28, que diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou aquele texto, em outra versão, que diz, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, o texto bíblico está dizendo que todas as coisas que acontecem no mundo
acontecem pela permissão de Deus. Deus permite, e se Deus permite, tem sempre um propósito eterno por trás. Então, é isso que o texto, o livro de Tiago, no capítulo 1, está ensinando. Que até mesmo as situações adversas, como a igreja estava passando por provações, até mesmo as circunstâncias mais negativas, elas nos ajudam a fortalecer a fé, a trilhar um caminho de firmeza, de confiança, de esperança em Deus, nos ajudam a amadurecer a nossa confiança em Deus justamente por meio dessas dificuldades e nos ajudam a entender ainda mais a graça, o amor, a presença do Espírito, entende? O que é companhia de Deus, o que é justamente uma ação de misericórdia, de favor. A gente entende muito melhor numa dificuldade o que é de fato um milagre, não é? O que de fato é uma bênção, o que de fato é a mão de Deus agindo, providenciando, resolvendo circunstâncias e situações. São só nesses momentos que você vai conseguir perceber a grandeza do Deus que você serve. Então, as dificuldades, elas são oriundas de Deus? Tiago vai dizer, não falem isso, porque Deus, como diz lá o livro de 1 João, Deus é luz e nele não há treva alguma. Mas Deus permite, na liberdade humana, que situações das mais ruins aconteçam para nos ensinar, para nos fazer crescer, para evidenciar ainda mais o nosso coração, a plena convicção nele, no nosso coração, no nosso interior, de que ele está conosco, é ele que guia o nosso destino, é ele que está direcionando a nossa vida, é ele que está fortalecendo os nossos passos, é ele quem está amadurecendo a nossa mente, a nossa consciência a respeito dele, a respeito das coisas. E o texto bíblico traz essas explicações para mostrar para a gente que a terra está contaminada. Então, hora ou outra, tempestades cairão sobre nós, mesmo que não seja culpa nossa, ou resultado do pecado. A cobiça, os maus desejos que geram decisões erradas, que geram vontades equivocadas, que nos afastam de Deus e nos trazem consequências. Morte. Toda vez que você peca, você mata alguma coisa na sua vida. Não é? Você pode prestar atenção. O adultério é um pecado que mata o relacionamento conjugal. Não é? O roubo, ele mata a confiança, a amizade, uma oportunidade de trabalho. Então você tem sempre o pecado como algo que está matando boas coisas, bons planos, bons propósitos, porque o pecado tem essa função de destruir. Mas até mesmo nos nossos erros, Deus está nos ensinando, nos fazendo compreender de que aquilo que Ele diz, quando Ele fala, o pecado destrói a vida de vocês, o pecado faz mal, você às vezes precisa, e Deus permite que você muitas vezes erre, para você também aprender de que você precisa confiar, de que você precisa crer, de que você precisa caminhar trilhando, né, os valores, os princípios, as mensagens que vêm de Deus para você. Se isso não for de fato o alicerce para a sua vida, porque você entendeu, compreendeu e chegou às suas próprias conclusões, que é isso que vai fazer você ter vida, paz, esperança, alegria, amor, isso não pode ser imposto na sua vida, na sua história. Então as tribulações, elas vêm de Deus? Não, mas elas são permitidas pelo Senhor para nos ensinar grandes coisas. Mas elas não vêm de Deus. Deus não tenta ninguém, Deus não é mau, mas Deus usa da história da humanidade, da sua própria história, dos desafios que nos cercam para nos amadurecer. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse estudo. Esse estudo é uma grande porção bíblica do livro de Tiago, que nos ensina muitas coisas legais. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.